Olá, cristão, bom dia. Vocês estão bem? Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês já deram a sua primícia hoje, esses dias todos, orando, agradecendo, louvando a Deus e lendo a palavra? Amém. Não se esqueçam de deixar o like, se quiser, deixa agora, vou dar um tempinho, que é muito importante. E também o positivo, para que todos saibam que esse vídeo tem importância. E também o sininho, para que vocês fiquem sabendo quando terá novos vídeos. Eu peço desculpa pelo intervalo um pouco maior às vezes, mas é Deus que comanda, é Deus que prepara. Eu vou falar de um tema hoje que ele pode ser muito delicado e pode ser muito afrontoso para muitas pessoas. Por quê? Diz respeito ao motivo pelos quais as pessoas vão em algumas instituições, igrejas, ouvir uma palavra lá. Eu vou ler um trecho da Bíblia que ele é muito contundente, ele é muito agudo sobre isso. Eu convido vocês que estão com a Bíblia, se não tiverem, lerem depois. Eu vou ler em João 6, no capítulo 6. Vou começar com o versículo 26. Aliás, 25, né? O milagre, depois que Jesus fez o milagre dos pães, né? Dos pães. Diz assim a palavra do Senhor. Quando encontraram do outro lado, as pessoas encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, é a questão que eu quero abordar agora. A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se entrega, mas pela comida que permanece. Aliás, voltando no 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Jesus falando. Por que eles estão me procurando? É pela comida física, aquela comida que estraga, ou pela comida eterna, aquela que jamais vai se estragar? Hoje em dia, não é comum encontrar igrejas que elas pregam de uma forma que aquilo vira um entretenimento, um encontro. Palavras que traz conforto, palavras que traz um alívio emocional, palavras que induz a uma prosperidade. Então existe um interesse em estar buscando essas coisas, estar buscando esses locais. Porque, na verdade, o evangelho, se for pregado como ele pode ser um evangelho de exclusão, de expulsão. Porque o evangelho, ele é permeado de dor, de sofrimento. Ele é permeado de busca, de lutas. É desta forma que se chega a um objetivo final. Você lutando para que você conquiste aquilo que é importante, que é a vida eterna. Então, se for pregado o evangelho da forma como ele está aqui, sem eufemismo, sem segundas intenções de atrair o povo para um alívio espiritual, para uma promessa de prosperidade, para uma promessa de cura. Gente, tem muitos lugares que usam essas artimanhas para encher os templos. E as pessoas acabam buscando sempre a bênção,
não o Senhor da bênção. Que busca é essa? Que interesse é esse? Se no interior do seu lar você pode pedir ao Senhor as coisas. Fé é a base de tudo, não é verdade? Hoje, o Evangelho está sendo usado de uma forma que não pode se dizer que é o Evangelho. Então, as palavras que estão na Bíblia estão sendo usadas de uma forma a atrair pessoas, não incentivá-las a buscar o Deus da bênção, o dono da bênção, atraí-las para a bênção. Sabe, você chega num lugar com essa ideia, é uma coisa que é aquele alimento que você vai ter, que ele vai se estragar. Ele não vai ser um alimento eterno. Não, não vai ser. E aí você pode não estar percebendo, mas você vai estar sendo atraído por uma porta larga. E a gente sabe onde essa porta larga leva, né? Leia a palavra. Leiam a palavra. Você só vai ter o entendimento se o Espírito Santo estiver em você. Se estiver em mim, se estiver em todos. Jesus veio para salvar. O sangue de Jesus, o corpo de Jesus esmagado, demonstra claramente que não é de graça aquilo que nós podemos alcançar. E vai estar longe do preço que Jesus pagou por nós. Amém? Busquem o Senhor da bênção, o Senhor da graça. Busquem. Não sejam atraídos por promessas humanas de cura, de prosperidade, de alívio espiritual. Busque aquele que pode trazer isso a você. Vá de coração aberto. Se entregue primeiro ao Senhor. E você verá o resultado. Eu vou ler também agora, no mesmo João 6, de 53 a 60, tudo que está relacionado a isso. Jesus disse, 53, eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira, a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue permanecerá em mim, e eu nele. 57. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Morte física. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre, na eternidade. 59. Jesus, ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ponto crucial. Ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram, dura é essa palavra quem pode suportá-la? As palavras do Evangelho, elas são duras. Elas são duras. E quem poderá suportá-la? Quem tiver o Espírito. Quem bebeu do vinho e comeu da carne. Que abrir mão das coisas do mundo e se entregar a Jesus. É difícil, é muito difícil. É a porta estreita. Mas é isso que o Senhor espera de nós. 61. Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse, isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida, a carne, não produz nada que se aproveite. A nossa carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse
são espírito e vida, contudo, há algum de vocês que não creem. Porque o que vai acontecer? Se a gente for numa igreja, numa instituição, em que essa verdade for pregada, muitos vão sair fora. Não, não é para mim. Porque tem que abrir mão das coisas do mundo e comer a carne de Jesus e beber o vinho de Jesus. Aí, lá no 66, olha só o que está escrito. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Esse é o medo de se pregar o evangelho de sangue, de luta, de busca, de sofrimento, de dor das pessoas irem embora e abdicarem daquele ambiente. Então, por que eles prometem essas coisas? Prosperidade, alívio espiritual, cura, tal, tal. Geralmente é para encher os lugares com essas promessas e lá no final das contas é para benefício próprio. Queridos, resumindo, busquem o Senhor da bênção. Não se iludam com promessas de alívio, de cura, de prosperidade. Busquem a verdade nas palavras do Senhor. Não se percam em promessas. Não se percam em promessas. Esse é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram maná e morreram, mas aquele que se alimentar desse pão viverá para sempre. Esse tem que ser o nosso objetivo. Viver para sempre. Amém? Amém? Toda vez que você estiver num lugar ouvindo alguém, mesmo ouvindo a mim, peçam ao Espírito Santo e habite em vocês o entendimento se aquilo que eu estou falando, se alguém está falando, é para que você tenha o alimento eterno. O alimento eterno. Amém? Obrigado por assistirem esse vídeo. Divulguem ele. Comente, que é muito importante. Dê o seu like. Toquem o sininho, para que vocês fiquem sabendo quando será o próximo vídeo. Deus abençoe. Deus os proteja e os guarde. E busquem o pão da vida, que é eterno e não perece. Amém? Deus abençoe.